CBN Motors, com Paulo Cruz. Olá, olá, muito bom dia, seja bem-vindo ao CBN Motors, nosso encontro aos sábados para falar desse mundo que se move sobre rodas. E como tem novidade, né? A gente fala aí de crise, de tudo, mas vou te falar uma coisa, esse segmento ele não para e ainda bem, né? Porque toda vez que a gente fala de automóvel, cada automóvel lançado, cada produto que chega, ele deixa aí um grande valor econômico no nosso país. Não é só o carro que sai da concessionária, não é só o caminhão, mas é tudo que ele agrega depois que sai dali. Então, quando a gente fala de lançamento de mercado aquecido, como é bom. Bom, hoje a gente está aqui com dois convidados ilustres, convidados, eu vou falar, estelares, né? Está aqui o Robson Bart, que é o gestor comercial da Tecar, e a gente vai entender o tamanho da Tecar, né? Que é uma gigante da Mercedes, que chegou aqui em Campo Grande. Bom dia, Robson, tudo bem? Bom dia, Paulo, tudo ótimo. Show de bola. E tá também aqui a Larissa Martins, que é uma especialista de produto. Essa menina sabe tudo de carro, sabe tudo de Mercedes, e ela vai falar um pouquinho, né? Quando a gente fala de um automóvel como a Mercedes, ela tem todo um mimo, tem toda uma sofisticação que agrada não só o público masculino, mas principalmente também ao feminino. Bom dia, Larissa, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Sabe tudo de Mercedes? Tudo. Larissa, me fala uma coisa aí, só pra gente começar aqui. Quanto tempo leva a entrega de um carro, um SUV top da Mercedes? Porque tem coisa, né? Tem coisa. É em torno de 1h30 a 2 horas. Isso correndo, né? Correndo. Porque tem muita tecnologia. Entrega técnica, gente, é quando você compra um carro, você imagina, né? Você vai lá, comprou o seu carro zero, aquele momento feliz pra caramba. E aí você tem todo o aparato tecnológico que tem hoje nos automóveis. Se a gente falar de um Mercedes, de um carro importado desse, né? Se você começar só da parte de entretenimento, central multimídia, conectividade, né? Os ajustes que o carro tem, aí realmente é assunto para mais de metro, né? Isso. Acontece o caso de depois o cara ter que botar para tirar alguma dúvida ou não? Sempre, a maioria, né? Porque os clientes, eles ficam encantados na hora da entrega. E muitas vezes fica até anestesiado. Isso. Mas é normal, é algo que eles também sabem que eles vão voltar ali, então a gente já está acostumado. Tem um caso também de vocês irem depois atender esse cliente? Sim, vamos até o cliente também sem problema nenhum. O cliente se sente mais em casa, ele sabe que ele tem esse apoio, né, esse apoio vocês, nosso, né? Sempre. Uhum. É importante, né? Porque o carro hoje realmente essa tecnologia embarcada cada vez mais me encanta, né? Como isso tem evoluído, né? Se a gente lembrar um tempo, você fala assim, o carro tem vidro elétrico, tem ar-condicionado e câmbio automático. Tá? Era um carro super moderno. Sim. Hoje você tem os controles de vidro, você tem vidros climatizados, você fecha no alarme, você abre no alarme, você dá partida remota, né? Toda a tecnologia que você tem, o banco já não é só mais o banco que corre para frente e para trás, hoje ele ajusta em altura, em profundidade, sim, lombar, né? Tem banco até que faz massagem no cara, né? Então, que é o nosso caso. Você tem carro Nossa senhora, aí é bom, né? Bom, a gente vai falar também de algumas outras novidades aí do mercado, né? Que essa semana tivemos 2 lançamentos importantes. A gente teve a chegada do Fiat Pulse, que é só pra gente ter uma ideia, o carro vendeu aí em 48 horas mais de 4.000 unidades, né? Então a pessoa nem vira um carro direito ainda e já tinha gente comprando, né? Então realmente, a gente fala de aquecimento de mercado. Eu não sei como é que a Fiat vai fazer para entregar esses carros por falta de componente eletrônico. Eu quero depois falar com você disso, viu, Robson? Como é que os importados... Sim, Paulo. Se eu imaginar um Mercedes, o que ele tem de chip ali, meu amigo, deve ter uns 3 quilos de chip. Olha que o chip é levinho, hein? Só de chip. Esse é o grande vilão do momento. A gente tá realmente enrolado. E aí vou falar também de um caminhão que eu fui em São Paulo, né? Eu fiz questão de ir a São Paulo para testar o primeiro caminhão totalmente elétrico produzido no Brasil. É o E-Delivery. Né, um caminhão aí que chega a custar, junto com o carregador, mais de R$1 milhão. E eu vou falar para vocês como é que essa conta fecha, né, para quem é o transportador, principalmente aquele que faz as entregas urbanas. Então foi uma viagem bem bacana. E assim, fiz parte do primeiro grupo de jornalistas que teve a oportunidade de dirigir esse caminhão na América Latina. Aliás, no mundo, né? Porque o caminhão está sendo lançado aqui. Então realmente foi um privilégio. Bora acelerar? Vamos dar um grau aqui no ar-condicionado. Não sei se vocês, eu sei se eu tenho que estou com calor, né? Mas eu sou meio calorento. Tomar até uma aguinha aqui para dar um refresco. Queria agradecer você também que está nos assistindo pelo nosso Facebook. Eu estou aqui sem o meu celular, inclusive.
Depois eu vou pedir um apoio para alguém buscar meu celular. Não sei nem onde que eu deixei ele, que aí eu vou conversando com vocês, tá? É coisa, né? A gente fica empolgado aqui falar de Mercedes, né? Aí já fica assim, né? Você pode nos assistir ao vivo e a cores também pelo nosso Facebook. É só você acessar CBN Campo Grande. Você já vai na nossa página. Também estamos pelo YouTube. É só você colocar lá também CBN Campo Grande e participar com a gente. Você pode mandar sua dúvida também, a sua sugestão e também nos ligar pelo 99932-3500. Aqui na rádio que toca notícia. Vamos lá. Começar a acelerar aqui. Essa semana foi lançado o Pulse. Você já viu o Pulse ou não? Sim. Bonitinho, né? Nossa, muito bonito o carro. A Fiat está de parabéns. Não é concorrente de vocês, então a gente pode falar aqui tranquilamente. Muito obrigado. Mas nós somos vendedores da Fiat também, viu, Paulo? Vocês são Fiat, Grupo Tecar é Fiat, né? Também, sim. O carro ficou muito bonito. Bacana. Pera aí, vamos ver aqui. A gente já está ao vivo também. Deixa eu compartilhar aqui com vocês que estão nos assistindo, né? Porque é bacana. Vocês também podem fazer isso, compartilhar aqui o nosso link do nosso programa. Já estamos ao vivo aqui. Você que nos segue em nossas mídias sociais, é só você entrar lá nas nossas páginas que você também vai ver o nosso conteúdo. E realmente, como eu falei, é um privilégio estar com você, como já estão fazendo algumas pessoas que estão aqui conosco. Daqui a pouco eu dou um recado aqui para a galera. Bom, vamos lá. O Fiat Pulse realmente é o primeiro SUV da Fiat, né? E a marca estava faltando esse carro no seu portfólio. A gente sabe que hoje a Fiat pertence ao grupo Stellantis, esse grupo gigante. Vocês têm outras marcas do grupo Stellantis também ou não? Não, na verdade a gente está hoje só com a Fiat. Que é a principal marca, né? A gente vê aí o grupo Stellantis, sim. Quem tem Estrada e Toro no portfólio, acho que tá rindo demais. E ainda mais agora com a chegada do Pulse, né? Só para a gente ter uma ideia, como a gente estava falando aqui no começo do programa, nas primeiras 48 horas teve uma live e tal, a gente participou da live e tudo. Andamos no carro antes, né? Que a Sheila, que já está numa outra viagem, senão ela estava aqui com a gente, mas ela me contou tudo que achou do carro. E essa matéria já está no nosso canal do YouTube, você pode assistir lá também. Ela gostou bastante do carro. Ela é um SUV na sua caracterização pelo Inmetro, né? Que hoje a gente tem essa coisa, né? Renault Kwid é SUV? É SUV, né? A gente fala que não é, mas porque ele é enquadrado assim pelo Inmetro, ângulo de ataque, ângulo de saída, aquela coisa toda, né? A gente fala que está sempre mais para um crossover, né? Que é um não sei se vocês concordam comigo. Quando eu falo SUV, para mim, quando eu penso assim, um SUV, né? Eu já imagino um carro mais parrudão, montado num chassi, né? A gente com uma tração 4x4, um carro que seja mais robusto. Só que o termo SUV, ele veio acho que amansando, né? Ao longo dos tempos, e a gente tem hoje os SUVs que são mais urbanos, eu diria. Bom, o Pulse, né? Ele chega com uma novidade legal, com um motor 1.0 turbo de 130 cavalos, que anda bastante. Você vê, né? Arrancar 130 cavalos do motor 1.0 é bastante coisa. E preços a partir de R$ 79.990 na versão de entrada, né? É a Drive manual. Motor 1.3 aí já não é o turbo, é o motor 1.3, né? Aquele motor Firefly que a gente já conhece. Tá? Eu acho o seguinte, o carro bom de comprar pelo menos começar aí com um Pulse Drive, né? 1.0 turbo, né? Aí sim, automático, por R$ 98.990. 99 mil. Tá? Eu acho que esse é o carro aí que deve ser a versão que está vendendo mais, né? Porque já tem a nova motorização, já é automático e aquele carro que todo mundo quer ter na garagem. O mais caro deles, que é o Impetus, né? São 3 versões, é o Drive, Audace e Impetus, vai para R$ 115.990. Aí você vai falar, caramba, tá caro, né? Mas me diz aí um carro que tá barato hoje no Brasil, né? Realmente os carros eles subiram bastante, né? Mas essa é uma boa novidade. E aí eu já aproveito aqui para chamar o Robson. Robson, qual é a análise que você faz dessa coisa que a gente está vendo aí de preço de carro, né? A gente vê vocês que também são Fiat, né? Como é que você analisa isso? Como é que está esse mercado aí? Tá meio doido, né? Então, Paulo, na verdade, assim, com relação a essa questão dos subcondutores, semicondutores, acabou afetando todo o segmento, né? Não só o segmento que a gente chama de segmento premium, né? Como o segmento de varejo. Isso é uma grande dificuldade. A ausência de produto agora é uma coisa real, né? A possibilidade disso ser retomado ainda não há uma previsão específica. É previsto aí a partir de março do ano que vem, possivelmente, o mercado se retomar. Mas
isso fez com que todo o mercado, não só do zero quanto do seminovo, também sofresse um certo reajuste, né? Na ausência de produto e insumos para poder fazer as montagens, automaticamente os carros sobem, né? E a questão também do nosso caso específico, por ser um carro importado, é um carro dolarizado, né? Então o câmbio, a inflação impacta diretamente e isso faz com que o nosso produto, né, fique com um preço mais encorpado. E falando de falta de produto, nós estamos vivendo exatamente essa etapa desse processo agora. Esse fim de ano é um período do ano que vai realmente estar faltando carro zero no mercado, não só no segmento premium, como no segmento de varejo. E o veículo seminovo agora é uma possibilidade atrativa, né? Com esse reajuste de preço real, mas também valorizou o seminovo, valorizou o zero. Então, automaticamente, o mercado ele vai empatando, né? E vai ganhando uma possibilidade de você entrar no segmento. A gente tem vários clientes aí que não pertenciam ao segmento premium e vem aí sendo ofertado na loja várias possibilidades. Esse cliente vem entrando na marca. Se a gente for falar assim, né? A gente tem, se você coloca uma caminhonete aí, está custando hoje 300 mil reais, né? Que não te entrega muito, né? As caminhonetes, elas evoluíram muito, mas elas não te entregam luxo, conforto, sofisticação e até segurança que entrega um veículo premium, né? E aí começa a fazer sentido você olhar para esses carros também, porque os nacionais subiram muito, né? O que você está falando é fato. Você vê um Pulse aqui chegando a 116 mil reais, né? E o seu carro mais em conta lá custa menos de 300 mil, custa 200 das versões zero, SUV, a gente tem o GLB 200, que é um lançamento. Esse carro é um sucesso. Esse carro hoje custa a partir de 289.900. Pois é, então se você vê por tudo que entrega o seu carro, você começa a fazer conta, né? Começa a fazer sentido. Você falou algo muito interessante. Eu estava escutando uma entrevista do CEO da Renault Mundo e ele falou o seguinte: os carros populares vão acabar. Exato. Né? E os carros não vão baixar. Ele falou que você está esperando o carro baixar, não vai baixar. Né? Com essa crise dos semicondutores, é o que você falou. As montadoras elas estão escolhendo que tipo de carro vão levar os componentes que elas têm em estoque. Exato. Ela não vai colocar num carro de entrada, sendo que o mesmo componente vai para um carro de um segmento mais caro, que deixa mais dinheiro na concessionária. E aí você falou, né? Aí você começa a ver que os seminovos, parece que eles vão fazer o papel do carro de entrada. Exato. A pessoa chega lá na concessionária, puxa, não tem, qual é o carro de entrada aqui, velho? O carro de entrada até tem, mas não tem o popular, né? O popular simplesmente, sumiu, né? A gente fala que carro de entrada hoje, ou carro popular, não existe mais, né? Porque agora todos os carros partindo de 79.990, como o Pulse aqui da Fiat, você começa a entender que o mercado ele realmente sofreu uma alteração ao longo desses últimos 2 anos. E isso é impressionante, porque não está parando, né? E está super aquecido. A gente tem clientes aí em fila de espera dos nossos carros. Graças a Deus, a gente não pode reclamar. O segmento premium ele vem sempre se ajustando. E hoje, como você comentou, Paulo, hoje a possibilidade de você ter um carro premium seminovo é muito, muito, muito mais próximo de um carro que era até então difícil, a pessoa não tinha uma dificuldade maior para comprar, tanto pelo preço, pela condição, né? Então hoje um carro seminovo você consegue ter uma taxa praticamente de um carro zero para adquirir através do financiamento, você consegue ter um carro de boa qualidade, boa procedência, até porque os nossos carros são certificados, no caso aqui do Grupo Tecar. Isso facilita, dá credibilidade, porque você vai ter um carro de boa procedência. E, claro, não só levando para casa o melhor equipamento, o melhor motor, levando a estrela, né? Esse é o nosso grande, nosso grande motivo. Aí a marca da estrela, realmente, quando você bota uma estrela no capô ali, a coisa muda de figura, né? Até na camisa da Larissa aqui também tem estrelinha, né? Então, realmente a conversa é outra. E, assim, na parte que você falou de seminovos, né? Como é que está o mercado, Larissa? Deixa eu puxar um pouco a Larissa aqui para falar, né? Eu acho que quando o cliente entra numa marca, como a Mercedes, ele acaba se fidelizando, né? A pessoa acostuma com a comodidade, com o conforto, com a tecnologia, e aí você acaba tendo aquela pessoa que fica na marca. Aí você tem um seminovo, e eu acho legal que eu falo, às vezes o cara fala assim, eu vi lá uma Mercedes e o cara tinha lá só 15 mil quilômetros rodados. Eu falei, meu amigo, sabe o que acontece? Uma pessoa que compra Mercedes, ela geralmente usa o carro mais na cidade. São pessoas que, quando costumam viajar, elas geralmente vão de avião, planejam a sua viagem de uma outra forma. Né? É diferente eu que tenho um carrinho velho lá, eu vou viajar com o meu carro até ele desmanchar. Né? Eu vou botar ele na estrada. Né? Mas o cliente mais premium, aí você tem os carros que eles acabam entrando muito novo, né? Também para
para sua parte de seminovo e acaba também sendo um negócio muito atrativo. Como é que está isso, Larissa, essa parte dos seminovos lá na Tecar? Na verdade, o cliente, ele compra o carro, ele já pensando na possível troca. Então, eles sempre são muito cuidadosos com os carros, né? Ah, meu carro tá 10 mil, 15 mil, e eles deixam lá. A gente supervaloriza o carro novo dele, no caso, né? E ele sempre pensando na troca do carro. Então, é bem bacana isso. Acaba você tendo um produto atrativo também e acaba por um preço também mais interessante também, exatamente, né? Então dá para fazer isso. Estão me perguntando aqui pelo meu WhatsApp, assim, olha, o importado é bacana, mas a gente fica sempre com medo das peças e da manutenção. E é importante a gente abordar isso, né? Houve realmente um tempo em que as dificuldades até de você trazer uma peça para o Brasil, né? Era uma coisa muito assustadora, né? Algumas marcas, inclusive, que não são premium, mas que acabava faltando peça. Eu não vou comprar esse carro porque falta peça. Como é que está isso, esse serviço de pós-venda e manutenção, né, numa marca premium como a Mercedes? Paulo, existe uma dificuldade neste momento, claro, né, dos componentes, de você ter isso em estoque. A gente sempre determina um prazo hábil, né, para conseguir uma peça específica. Mas no caso da Mercedes, a gente tem aí uma grande possibilidade de conseguir. Nós somos um grupo hoje com 8 concessionárias, né? Então isso possibilita essas trocas entre concessionárias e a possibilidade de reposição. Então isso faz com que o tempo se diminua, né, para conseguir um componente. Realmente há uma dificuldade no mercado como um todo, né, de peça e reposição de peça neste momento que a gente está vivendo. Exatamente, né? neste momento. Ainda mais se a gente falar de peça eletrônica, né? Exato. Agora, se fosse uma marca nova no mercado, a Mercedes tem mais de 100 anos, 65 anos no Brasil. Então a gente já tem uma marca muito sólida, né? Tem uma composição de peça, existe já um estoque, né, no mercado disponível para que a gente possa fazer a reposição. A gente não vem enfrentando tantas dificuldades. Como eu lhe falei, especificamente algum produto ou um produto novo, realmente há uma dificuldade maior por conta deste momento. Agora, vocês olham muito também para essa questão que, assim, hoje o consumidor está muito exigente também, né? Ele faz muita conta, né? Como é que está o lance de preço, de revisão? Né? Ainda é muito mais caro do que uma marca, digamos, que não seja premium? Não, na verdade, essa é um grande tabu da Mercedes, né? A questão de preço de revisão. Claro, o componente de peça de um carro importado sempre vai ser caro, porque o carro tem o seu valor agregado, né? O próprio produto já é caro, né? Então, isso acompanha. Agora, claro, se você faz um plano de manutenção, se você faz um plano de garantia estendida, isso tudo diminui bastante. E a gente oferta tudo isso na loja. Com relação à precificação, hoje falando de uma classe 680, por exemplo, a manutenção em torno de R$ 1.800. Ela vai entre R$ 1.500 e R$ 1.800. Então, tem intervalo... A primeira revisão. Primeira revisão. Isso. A segunda revisão em torno de R$ 2.000, R$ 2.500. Isso vai, claro, existe uma tabela. Para carros mais antigos, vamos dizer assim, a gente tem algumas bonificações. Então, a gente tem preços, por exemplo, ontem a gente fechou uma C200, até de um amigo meu, que ficou R$ 754. Tem preço de uma revisão de um qualquer outro tipo de carro, né? Então... É um carro 2010, mas ele foi fazer a revisão na concessionária, né? E isso tem uma tabela específica da montadora que beneficia o cliente. Então, é um tabu grande. Nossos preços não são esses preços que as pessoas imaginam. Ele acompanha o mercado. E o que é legal, assim, que você falou, né? Num carro 2010, né? Esses carros, se bem cuidados, eles são meio atemporais, né? Você pega um carro 2010, até mais antigo, né? Tem todo um charme, né? Quando você pega uma Mercedes antiga, então, aí é algo, assim, surreal, né? Porque aí ele começa a ter até um outro valor. Mas se você pega um carro, um amigo meu, até o nosso diretor de comunicação lá do SBT, esse tempo ele comprou uma Mercedes, acho que foi não sei se foi uma classe E, né? Quando eu olhei o carro assim, falei, velho, teu carro tá zero. Era um carro assim, que tipo uns 6, 7 anos de uso, mas estava zero, impecável, né? Então ele, e roda com o carro assim, com uma felicidade, né? E onde você chega, você está numa Mercedes, né? Então ainda tem esse fator da estrela, né? Que a gente falou que é muito legal. Você estava falando de história da Mercedes, deixa eu contar uma curiosidade aqui, que às vezes as pessoas que estão nos ouvindo, você sabia que o primeiro automóvel do mundo, durante um tempo eu fiz uma exposição de miniaturas aqui em Campo Grande, né? Pô, que legal. Ficou num shopping, fiz 2 anos seguidos, aí veio pandemia, essas coisas, deu uma inspirada de todo mundo. Mas era uma exposição que a gente reunia mais de 5.000 miniaturas dentro de um shopping, ficamos um mês lá, e contava toda a história do automóvel. E o primeiro automóvel que eu comprei na Alemanha, eu fui num salão de Frankfurt, cobrindo nos bons tempos aí, né, que a gente conseguia viajar pelo mundo. E aí eu fui lá, tinha o salão de Frankfurt, é um dos maiores do mundo, são 11 pavilhões, um negócio gigante. Você tem que ter shuttle, né, aqueles carrinhos para os carros mesmo,
né, para andar de um pavilhão para outro, que realmente é muito grande. E tem um pavilhão lá, que se eu não me engano é o 11, que é só miniaturas, curiosidades, umas vendas de camiseta, um negócio lá que eles colocam para comercializar. Aí eu fui lá e tinha o Benspaten Motorwagen, né, que é o primeiro automóvel do mundo, que é um triciclo produzido em 1883, se eu não me engano. Exato. E é o primeiro automóvel do mundo que é um triciclo feito por Carl Benz, né? E aí começou tudo. Eu colocava ele no meio da exposição com uma estátua assim recortada assim do Carl Benz, e falava assim, tudo começou aqui, né? Que era realmente uma marca que ela realmente tem uma história muito grande, né? E você sabia que o primeiro airbag foi inventado também pela Mercedes? Olha que legal, né? Contar essa história aqui, porque hoje a gente fala do airbag, é tão comum, né? A gente não pensa hoje em comprar um carro se ele não tiver um airbag. Mas ó, essa história começou lá em outubro de 1951, né? Teve um inventor, o Walter Lindner, né? Alemão, ele achou que precisava de um sistema que ajudasse as pessoas em caso de colisão. A gente está falando da década de 50 do século passado, né? E aí ele inventou algo que ele chamou assim, ó, container inflável dobrado que se infla automaticamente em caso de perigo, assim que ele registrou, né? O que, se a gente for, né, pensar hoje, é o que nada mais, nada menos do que o airbag, né? Só que é o seguinte, você imagina naquela época você colocar uma bolsa inflável dentro do lugar que aquilo explodisse. Ele não só o airbag, assim, ele tem que inflar muito rápido e tem que desinflar muito rápido. Exato. Coisa, não adianta. Por que até outro dia o cara me perguntou, falou, por que o airbag, você bate, ele já desinfla? Eu falei, senão tu ia ficar quicando naquele troço. Você ficar batendo no airbag no banco, até se arrebentar. Então é uma tecnologia muito grande, né? E aí, só depois de 15 anos, lá em 1966, é que o airbag realmente começou a entrar em linha nos carros da Mercedes. E olha só, só para a gente ter uma ideia, hoje a gente não concebe nenhum carro mais que não tenha airbag. Tanto é que é lei, né? Os carros têm que ter airbag. E aí a Mercedes, ela foi a pioneira na produção em série do airbag. Olha que interessante. Quando a gente fala de história, né? É muito bacana. Vocês trabalham com caminhão também? Sim, temos. A gente tem Anápolis, né? Hoje a gente está com o interior do Mato Grosso, Goiás e Palmas. A gente está com um convite já para ir em Iracemápolis agora nos próximos dias, né, para conhecer um novo produto de vocês, né? Não sei se é o Actros, exato. Né? Esse está um sucesso. Nossa, um caminhão que tem uma tecnologia absurda, né? Quando eu conheci ele na última Fenatran, a gente entrou lá, não tinha nem retrovisor, eram câmeras, né? Então a gente vê que a tecnologia, ela não está só no automóvel, né? Quando a gente fala de caminhão, daqui a pouco eu vou falar também do e-delivery, né? Que é um outro caminhão que está chegando. O Robson, a gente falou de semicondutores, tudo. Quando é que você imagina que isso... Você tem sim, você tem estoque de carro lá, né? Como é que você está trabalhando lá com as vendas? Hoje a gente está com um estoque considerável para o momento, né? A gente está aí com algumas disponibilidades de carro seminovo da Mercedes e zero também. A gente tem em linha de pedido, esse mês ainda tem uma certa reposição. Claro, não no volume que a gente esperava, que a gente quer ter na loja, mas a gente tem a nossa base de pedidos, né? E consegue fazer com que o cliente tenha um produto a tempo do fim do ano. Essa é a realidade. Dá para comprar agora? Até o final do ano a gente vai estar com isso de alguma forma já mais estável, né? Para retomar o mercado, a gente acredita que a partir de março do ano que vem, depois que passar por todo esse processo, aí se retome naturalmente. A parte de seminovo hoje está super aquecida. A gente tem carro lá hoje 2019, 2020, 2021 disponível. 2021? Carro com né? 3.000 km, 5.000 km. A gente tem grandes possibilidades ali de você entrar na marca com um preço bom, né? Um preço acessível. Eu vi um anúncio de vocês anunciando um SUV de 7 lugares. Qual que é? Essa é a GLB 200. Esse é o nosso grande lançamento do ano, né? Inclusive a gente não tem nenhum nem para ofertar, né? Disponibilizou ontem um test drive para a gente vender. É a única peça que eu tenho hoje disponível, né? Neste momento, né? Para pronta entrega. Mas até o final do mês a gente consegue estar atendendo. A GLB 200, um carro de 7 lugares, de preço acessível, Mercedes. Ele é um motor 1.3 com 163 cavalos. O pessoal assusta um pouco com o motor 1.3, ele é só um motor leve. Né? Falando hoje de Fórmula 1, Fórmula 1 1.6. Então, hoje os motores são cada vez menores, né? E tem uma política ambiental também envolvida, né? Para que
esses motores não poluam, né? Então, hoje, cada vez mais, a gente está indo para essa era nova, né? Não, quando você coloca um motor turbo, né, num motor desse, maravilhoso. A gente fala 150 cavalos, mas assim, a entrega dele é muito rápida, né? Quando você dirige um motor desse, você pisa, o carro responde muito rápido. E você sabe que eu tenho os projetos, de um tempo, no nosso programa de TV, eu parei um pouco de falar só de carro e comecei a contar o que estava por trás dos carros. E a gente faz muita viagem de carro em família. Eu falei, pô, pra que serve um SUV se não for para te levar num lugar legal, né? E a gente tem uma dificuldade, às vezes, eu viajo minha esposa, meus 2 filhos e as 2 namoradas. Né? Vai a família toda. Vai a família toda. Eu preciso ter no carro de 7. A gente vai em 6, mas vai com mala até a tampa, né? Vamos comprar um Gelibem, Paulo. Então, a gente tem viajado aí e como é gostoso, né? A gente viajar em família e são poucas as disponibilidades que você tem, né? E você tem aí os SUVs maiores, que custam todos mais de 300 mil reais. No mínimo, né? Alguns batendo já em 400 mil reais. Sim. Né? E aí você tem essa disponibilidade também na sua marca, até por um preço mais em conta, né? Sim. Então é bem bacana. E viajar em família, né, é um momento assim que você curte e tal. E aí eu falo de turismo, eu falo de gastronomia, a gente vai mostrando os lugares. Isso é 1 minuto? Então a gente está a 1 minuto do Repórter CBN. A gente tem aqui quando às vezes ele fala assim, eu acho que já tá acabando 1 minuto, é 1 minuto, né? Então tá bom. A gente vai para o Repórter CBN daqui a pouco, e aí a gente volta falando também das demais novidades. Eu quero entender também, viu, o EQC, né? Que é um carro que eu já testei também, eu fui no lançamento dele em São Paulo. Que carro, hein? Esse é. A gente, quando fala de carro elétrico, né? Já chegou, né? Esse é 100%, né? Temos os nossos desafios ainda na nossa região, porque a gente ainda precisa muito de pontos de abastecimento, essa coisa toda, mas eu acho que já está aí, né? Já está chegando. Bora lá? Vamos para o Repórter CBN e já voltamos. Olá, pessoal, vamos voltando aqui. Queria já começar mandando os abraços aqui para o Márcio Martins, para o Marcelo Costa Ramos, que está nos ouvindo lá de Anastácio, né? Tem também aqui o meu amigo Gustavo, médico, falou que adora, está aqui no Zap, que adora os carros da Mercedes, né? Doutor Gustavo, lá de Curitiba. A gente vai chegando longe. A Cassandra também, né? E o Wilson Minari, que também é uma autoridade. Aí, o Minari o Minari é um dos dinossauros, né? Do automotivo aqui do nosso estado. Obrigado aí pela audiência de vocês, né? Você pode mandar aqui o seu zap, que eu vou olhando para um lado e para o outro, né? Tem que olhar para um lado, olhar para o outro aqui, mas a gente vai sempre respondendo vocês aqui. Se eu não responder na hora, você pode ter certeza que eu vejo e depois eu respondo. Contar para vocês uma experiência que eu tive legal, né? Tá aqui também a Sheila Canto, que está nos ouvindo também. A Sheila, que esteve lá no evento do Pulse, né? Semana que vem ela fala aqui com a gente direitinho, né? Valeu. Dinossauro mesmo, viu, Minari? Minari é... A sumidade. Essa é a sumidade. Tem umas feras aqui. Uma vez eu fiz uma reunião aqui do Minari, do Fernandão e do Vila Maior. Aqui um papo aqui. Falei, cara, tem mais de 300 anos aqui só de história automotiva, né? Foi bem bacana. Gente, essa semana eu estive lá em São Paulo, recebi um convite muito bacana da Volkswagen Caminhões para a gente testar tá aqui também com a gente o Mingo, lá de Corumbá, concessionário da Asi Motors, lá, grande parceiro. Mingo, daqui a pouco eu falo mais de você, viu? Estive lá em São Paulo para a gente conhecer o E-Delivery, primeiro caminhão genuinamente elétrico produzido no Brasil. Então, isso primeiro eu fiquei muito orgulhoso, fiquei muito feliz, né, de receber esse convite, de ser aí, tá no time de jornalistas que dirigiu pela primeira vez o E-Delivery. Ele já tinha sido mostrado, a gente já tinha visto até na última Fenatran, ainda como conceito, né? Foi lançado em junho do ano passado e agora ele chegou para teste. Aí teve essa coisa de pandemia, né? Você imagina, a gente está falando aqui de componente eletrônico, você imagina o que é que tem de componente um caminhão elétrico. Meu Deus. É um absurdo, né? Ele chega em 2 versões, de 11 toneladas e 14, né? 4x2 e 4x6. Não vou entrar aqui muito na parte técnica do caminhão, mas eu vou falar do conceito dele. O que acontece? Quando a gente fala de carro elétrico, daqui a pouco a gente vai falar muito aqui com a Larissa, né, das novidades elétricas da Mercedes. E a gente estava falando aqui durante o Repórter CBN que a gente sabe que é o futuro. E não é o futuro que vai chegar, já chegou, né? Não pode nem falar que é futuro, não é presente, né? Carro elétrico já é o presente. Esse caminhão que a gente está falando, o E-Delivery, o que acontece? A gente viu lá, é um caminhão que ele custa um bocado de dinheiro, tá? A gente pensar em valor, né? Ele custa mais ou menos, se a gente falar, colocar o E-Delivery junto com não é só o caminhão, né? É o carregador também.
Um conjunto com 6 baterias, com que eles chamam de pack, né? Com 6 packs de bateria, custa aí quase R$1 milhão. O equivalente a diesel custa mais ou menos 30%. Daria para comprar 3 caminhões a diesel com o valor de um elétrico. Mas, né, pelas contas, e quem trabalha com transporte tem que fazer conta, em 5 anos, se você comprar um elétrico e comprar um caminhão a diesel, o mesmo caminhão, em 5 anos, você já vai ter ali o encontro do valor investido, o que ele está representando. Ou seja, a conta fecha. Tá? E fecha por quê? É um caminhão que ele tem um baixíssimo custo de operação, né? Você abastece ele a energia, e a gente sabe, né? É bacana essa coisa de você ter hoje a energia solar integrada com um carro. Eu tenho um wallbox na minha casa e estou instalando painel de energia solar, ou seja, eu vou ter o melhor dos 2 mundos. Eu vou abastecer o carro sem gastar um tostão da energia elétrica convencional, porque ela vai vir do sol. Então, quando você tem esse casamento aí de produtos, né, você tem e as empresas, elas trabalham muito com isso. Monta lá um telhado lá cheio de placas solares e abastece os seus veículos. Isso faz muito, muito, muito sentido, né? É um caminhão que ele chega a ter 250 km de autonomia. E se a gente pensar, estava falando aqui de carro, para um automóvel é pouco. Porque um automóvel você quer viajar com o carro, quer para tudo que é lugar. O caminhão, ele faz um percurso, geralmente, o E-Delivery é um caminhão, ele não chega a ser o que a gente chama de VUC, né, que é aquele veículo urbano de carga. Ele é um pouco maior. Você tem, a Ambev comprou encomendou já mais de 1.000 caminhões desses, só para a gente ter o tamanho e aí, quando não é só que a Ambev quer economizar, ela quer sim também estar de braços dados com o meio ambiente. Claro. E tem clientes hoje que, quando ele contrata uma empresa que faz transporte, o cara fala assim: pô, você faz transporte, né? Qual é a sua responsabilidade? Vamos falar social, né? Que é antropológico, inclusão, aquela coisa toda. Eu tenho caminhão elétrico. Opa, então peraí que eu vou fechar o contrato com você. Então tem também a questão, não é só o custo, mas é o que representa uma empresa ter um caminhão elétrico na sua linha. Então, importantíssimo isso. A gente sabe que ainda é difícil, né? A gente está falando ainda em produção. Você vê um caminhão que é muito mais caro do que um convencional. Ainda tem um problema de bateria, que a gente sabe que isso também está sendo resolvido. A tal já viu falar da bateria de nióbio, Rob? Sim. Isso aí vai revolucionar, hein? Todo mundo falava do nióbio, tá aí, ó. E daqui a pouco o grafeno também nas placas solares. Então, essa é a bola do momento, né? No segmento de veículos e caminhões no mundo, né? Pois é, a bateria de nióbio ela é mais leve, ela carrega mais rápido, né, e tem maior poder de armazenar carga. Então e o Brasil, ele tá na frente aí desse tal do nióbio. Então a gente vai ter realmente acho que vai dar um up bacana. Sem falar que o Brasil, a gente dizem, né, que um dia ruim de sol no Brasil é melhor do que o melhor dia de sol na Europa. Então a gente tem muito sol, a gente tem parques eólicos aí que podem ser instalados no Brasil todo praticamente, né? E isso faz com que a gente esteja aí na vanguarda também, quando a gente fala de geração de energia. Eu dirigi o caminhão e olha que bacana, né? A primeira coisa, você entra no caminhão, da partida, aquela sensação de que o caminhão não ligou, né? Tem muita gente que pega carro, né, Larissa? Vai ligar o carro elétrico e acha que está desligado, né? É o que mais acontece, né? Comigo mesmo. Às vezes estou tentando ligar, o carro tá ligado, vou lá e desligo. E você sabe, uma vez eu estava testando um carro de outra marca e me atropelaram. Eu estava dirigindo um carro, aí vinha um fotógrafo, o cara vinha tirando foto assim, e eu parei, ele atropelou o carro porque não escutou o carro, né? O carro simplesmente não faz barulho, e com o caminhão é a mesma coisa. Tanto que eles até pensam num dispositivo que faça algum tipo de barulho, né? Principalmente para veículo de carga. Você vai ter um botão lá para acionar quando você estiver manobrando, ou tiver algum lugar assim, com muita gente perto, a pessoa simplesmente não percebe que aquele veículo está em movimento. Né? Então já pensam e não. Olha que coisa. Paulo, mas nos nossos casos não aconteceria, não. Agora com o Distronic é impossível ter te atropelado. O carro ia parar sozinho. Ele para sozinho, né? Sim. Mas, nesse caso, eu tô falando, o cara me atropelou. Ele bateu de lado assim no paralama. Ele vinha tirando foto. Como ele vinha? Eu parei até para ter esse momento. Né? Ele. Eu falei, pô, velho, tá me atropelando aí, né? Então é complicado. Aí a gente vai falar também dessas tecnologias a serviço da segurança que são bem legais. Então, assim, foi muito legal, né? Poder dirigir esse carro foi realmente
esse caminhão, né? A gente fala de carro, mas é um caminhão, foi algo assim surreal. Foi um momento bacana. A gente espera que essa tecnologia ela se popularize mais e a gente veja outras marcas, como a Mercedes Caminhões também, entrando nessa... E também já está chegando, né? A gente fala assim, mas as tecnologias do caminhão também é bem bacana. Feito esse comentário aqui do E-Delivery, a gente vai faturar, é isso? E a gente já volta. Bom, estamos voltando aqui, nosso papo bacana, a gente estava falando aqui de carro elétrico, né? E Larissa, fala aí um pouquinho para mim das opções elétricas que você tem na Mercedes, porque, puxa, né, quem não dirigiu um carro elétrico ainda, e eu falo assim, se você não dirigiu, você vai dirigir e vai ter um. Né? A gente estava falando do EQC, né? Que é um produto bacana. O EQC, ele é o nosso carro totalmente elétrico, né? Até na loja a gente tem nossas semi-híbridas que a gente fala, que é a C200, né? Que ela tem o sistema de EQC. Mas a EQC, ela não vem ainda pra gente, né? Até porque a gente não tem uma estrutura formada aqui. Precisa... Mas ela tá na linha, né? Tá na linha. Se alguém que tá ouvindo aqui quiser em Brasília comprar um, ele vai lá e compra, né? Na TK, né? Sim. Eu até estava vendo aqui, na cidade ela tá fazendo uma autonomia bacana, que ela faz 440, e até a gente estava comentando aqui em questão da estrada, ela tá fazendo 380, como o Robson falou. Né? Então é bem bacana. Eu acho que eles vão procurar melhorar cada dia mais, né? Porque a nova proposta, eu acho que até das montadoras, é os carros elétricos, né? Assim como outras marcas também estão investindo pesado, a Mercedes também está com essa proposta, que é a EQC, né? O que falta pra gente aqui mesmo no estado é a questão do abastecimento, né? A estrutura. Isso tá caminhando, viu? Acho que a gente vai ter aí um... É assim, Paulo, a gente tá com o EQC já disponível, né, para venda, mas a gente já tem outros lançamentos, né? Agora, esses últimos 6 meses, e daqui para frente também, teremos vários lançamentos de linha 100% elétrica. Tirando a parte do 100% elétrico, que é a grande novidade do mercado, claro, tem um valor agregado considerável também. Assim como você comentou do caminhão, o veículo também acompanha. Um carro, uma EQC hoje, parte de R$600 mil, né? Nada menos que isso. É claro que é um super SUV, é um carro magnífico, lindo carro, muito bonito mesmo. E tem, claro, uma autonomia interessante. Quando você vai utilizar uma energia solar, que é a grande pegada, que está todo mundo alterando, vai ter seu benefício. O combustível fóssil hoje é algo que vem, né, sendo já tirado do segmento do mercado, até por conta da escassez. Então, o selo verde veio para ficar, né, em tudo. Você vê em equipamento eletrônico e as empresas estão cada vez mais investindo dentro dessa nova realidade. E falando de EQA, hoje você tem já, da linha EQ agora, vai ter uma série de produtos, né? E vocês ainda tem essa coisa desse seu sistema da Mercedes, né? Que auxilia na economia e no desempenho, né? Como é que funciona que tem aquela bateria de 48 volts, tal? É bem interessante isso também, né? Os clientes questionam bastante, né? Por exemplo, um exemplo hoje que a gente tem lá na loja, que é a C200, né? Ela tem 224 cavalos, mas tem aquela bateria auxiliar, que dá mais 14 cavalos. Normalmente, o que a gente explica para o cliente? Às vezes ele está numa rodovia, vai fazer uma ultrapassagem, o carro ele não vai... Ele vai responder bem mais rápido do que um carro comum, no caso. Juntamente com esse alternador, que vai dar mais potência pro carro, né? Que é que você trabalha juntamente com a velocidade do carro, né? Ela vai carregando, digamos assim. E ajuda na economia também, né? Sim. Torna o carro mais econômico. E aí, realmente, a gente fala, né? Essa coisa da busca da eficiência, né? Isso é realmente, para mim, quando a gente fala hoje de motorização, a gente fala da tecnologia, a gente está falando de carro elétrico, tudo, né? Mas a gente tem que entender que não é só a economia de combustível, né? O que ela traz agregado. E a gente está no comecinho desse processo ainda. Né? A gente estava falando de bateria, né? A gente fala, puxa, bateria, tempo de recarga, né? E a gente sempre fala, né, que o conceito do carro elétrico ele é diferente do carro a combustão. O carro a combustão, você faz uma viagem, você carrega durante a sua viagem, você parou. Exato. E o carro elétrico, ele tem que gerar... Né? O conceito é de você parar abastecimento, com o carro parado, né? Só para eu não sei se eu falei, mas nesse caso do caminhão da Mercedes, eles têm um supercarregador de 150 kVA. E você carrega o carro muito rápido, né? Você carrega o carro ali em 40 minutos. É o tempo de uma parada, né? Você faz um lanche e tal, mais tranquilo na estrada, 40 minutos é um tempo muito razoável. E aí você já tem aí 80% da sua bateria carregada. Então, gente, faz
pô, assim, é algo bem bacana. Deixa eu falar outra coisa para vocês. Sabiam que a Mercedes entrou na lista aí do ranking dos top 10 das marcas mais valiosas do mundo? Do segmento premium é a marca mais valiosa. É a marca mais valiosa. Sim. Né? Segmento geral automotivo, a Toyota é a primeira e a Mercedes vem em segundo. Mas estão ali, ó. É motivo de grande orgulho, viu? Pô. Nossa. Eu também, quando eu vi essa notícia hoje, a Mercedes está avaliada aí, ó, em 50,8 bilhões de dólares, gente. É coisa pra caramba, hein? Então eu acho que é bacana, né? Você tá aí entre os top 10 aí de marcas mais valiosas do mundo, gente, né? Isso realmente surreal. Deixa eu falar queria conversar com vocês também. A gente falou da Tecar, mas eu queria entender o tamanho da Tecar, como é que tá a concessionária hoje, né? Porque ela tá em Campo Grande já tem quanto tempo? A gente vai para Campo Grande. A gente inaugurou em 2019, né? Era do grupo AR Motors, né? Da GP1, do André Ribeiro. E foi em 2019, no metade do ano, né? Em junho de 2019, tá para 2 anos e meio, né? A gente vai para 3 anos de constituição do Grupo Tecar aqui no MS. O Grupo Tecar vem de Goiânia, né? Goiânia e Brasília, desde 93 no mercado. Hoje a gente tem aí mais de 24 lojas, né? Tá só em crescimento, só esse ano aí comprou, da parte de Mercedes, né? A gente comprou Belém, Salvador, né? Bom. Então, hoje faz parte do portfólio nosso. Isso também é motivo de grande orgulho para a gente, até porque não só fortalece o nome da Tecar, mas também a própria marca, né? Então hoje a gente representa aí praticamente 10 lojas do segmento, incluindo caminhões, da bandeira Mercedes. E quantas marcas vocês têm? Hoje nós estamos trabalhando com 6 marcas, né? 6 marcas. Fiat? Tá com a Fiat, tá com a Renault, tá com a Jeep, tá com a Mercedes, Yamaha. Que legal. Yamaha segmento Motos, de 2 rodas também? Também, sim, bacana, em Brasília. Hein? Poxa, que legal. E a gente tem... Hoje não está aqui com a gente, mas eu tenho um colunista também de moto, né? O Frank. A gente tem umas ideias aí de o que eu faço. Bacana. De viajar de carro e a gente viajar de moto, né? Então realmente é bem bacana, né? E assim, hoje vocês nesse... Como é que tá os planos de vocês? Em Mato Grosso do Sul vocês só têm aí, por enquanto, vocês só têm a Mercedes. Por enquanto. Por enquanto. Na verdade, existe sim um momento, né, certo de fazer os investimentos, até porque tem que acompanhar também o que o Estado oferece, né? Hoje a gente tem algumas praças aí possíveis, né, de a gente desenvolver o trabalho. E estão falando aí de mercados como Dourados, por exemplo, né? Dourados é uma super praça e nós temos muitos clientes lá. Então é um mercado aí que o grupo tem olhado, né? Clientes da Mercedes em Dourados? Muitos clientes da Mercedes, Ponta Porã, Dourados. O que mais vende para lá? SUV, sedã? SUV, GLE, né? A GLE Coupé, a GLE SUV, são os carros de grande porte, né? A GLE a gente está falando de... está entre aí, ele está no topo, né, dos SUVs, né? Não, e do tanto que é bonita, e do tanto que é boa, e diesel, silenciosa. A gente vai ficar falando, rasgando seda, né, pro carro, porque de fato o carro realmente é bom. Então, não tem para quem quer, tá? Porque tudo que chega, já chega vendido. A gente tá falando de elétrico, mas o diesel ainda tá muito presente, né? Super. Eu acho assim, tem marcas que apostam muito que esse salto, apostam assim, eu vou direto pro elétrico. Outras marcas, elas estão participando do híbrido. E algumas marcas que estão ainda com diesel, principalmente na nossa região, cara, tá assim é uma procura muito grande, né? Sim, a gente tem hoje aí, vamos dizer assim, a própria GLC 220, na motorização diesel, a gente estava falando um pouco mais cedo, de como ela é silenciosa e como que tem um atrativo. Porque o segmento da SUV, ele foi muito para a linha da gasolina, né? Ou já veio gasolina, agora no caso da Mercedes, a gente está retomando essa questão do diesel, né? Então, a partir de 2019, quando lançou a GLC, já veio diesel, ela era gasolina, né? E a partir daí já veio a GLE, a própria GLE Coupé também era gasolina, agora é diesel. E não só pela autonomia, né, Paulo? Também pelo torque, né? Então, assim, hoje o carro precisa de uma certa força, né? O carro 100% elétrico ainda, numa grande proporção, vai demorar um pouco mais para chegar, né, uma GLE 100% elétrica, né? A gente acredita que ao longo desses próximos anos ela vai ser uma realidade, né? Mas no momento o diesel é a melhor opção. Até por economia, né? O diesel custa menos, ele consegue ser econômico, que você falou, né? O torque do diesel é absurdo, né? E para quem está dirigindo, a gente lembrar dos carros, carro a diesel, aquele carro que vibra, nada a ver, né? Hoje um carro a diesel,
Você tem até dificuldade para saber se esse carro é diesel. Aconteceu comigo no teste desse modelo. Você fica desconfiado, né? Falou, poxa, o que é isso? A gente dirigiu a gasolina e dirigimos o a diesel, né? Aí eu falei, rapaz, não tem diferença, né? Alguma. A diferença você sente na pegada. A gasolina, ela tem aquele motor mais elástico, né? Que você consegue imprimir uma velocidade final maior, né? Mas em termos de comodidade, em termos de conforto, quando você dá a partida, já deu a partida, até porque esses carros têm um isolamento acústico absurdo, né? E a qualidade de som, né? Qual é o som prêmio que vocês têm? Burmaster, né? Não, então aí você bota... Não, é só o melhor, né? Pra quem curte um som desse, é som de grife top, né? Sim. A gente fala que os carros da Mercedes são atemporais, mas tudo é de um cuidado, né? Os acabamentos, a qualidade do som, né? Assessor de ruídos. A Mercedes tem uma preocupação muito grande com a segurança e com a sofisticação. Então você não tem só um carro, né? Você tem ali uma estrela, literalmente. É, por isso que eu falo, você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo, está nos acompanhando aqui, ter essa experiência, a gente está falando de preço. Se a gente pegar os SUVs hoje do mercado, uma Trailblazer, uma SW4, você coloca no pacote da Mercedes, da Land Rover, da Volvo, se você for colocar no pacote, não tem diferença de preço nenhuma, né? Então faz muito sentido, já fica o convite aqui para você passar lá na Tecar e conhecer a linha. Ó, a gente está indo para o Repórter CBN e a gente volta aqui para, infelizmente, finalizar o nosso programa, que o papo está muito bom. Já voltamos. Gente, sabe o que acontece nessa hora do programa? A gente vai acabando o programa e eu vejo assim, ó, que eu tenho tanto para conversar com vocês ainda. Então eu já vou começar aqui esse bloco, o último bloco do programa, convidando vocês para voltar. Claro, tá? Porque será um prazer. Falar de carro, falar de Mercedes, a gente falar da história da marca, a gente nem falou dos 65 anos da Mercedes Caminhões, né, que eu acho que vamos fazer o seguinte, a gente vai combinar um outro momento e aí a gente conversa com alguém da fábrica da Mercedes para contar. A gente está indo semana que vem lá em Iracemápolis, né, então a gente já faz um gancho com um novo Actros. E hoje, quando a gente fala de Mato Grosso do Sul, se você imaginar nosso estado, praticamente tudo que a gente consome chega na carroceria de um caminhão, né? A gente não é um estado tão industrializado, então o caminhão para a gente tem uma importância fundamental, talvez mais do que em outros estados, né? Porque a gente realmente é muito focado no agro e até para levar a nossa produção do agro, ela vai nas carrocerias de um caminhão. Eu sei que a Mercedes ela tá muito de olho também nessa coisa do agro. Então já fica o convite aqui, porque a Larissa mesmo, ela nem me falou um pouco como é que essa experiência de... Fala um pouquinho, Larissa, como é que você chegou assim, uma menina, né? Você tem quantos anos? 23. 23 anos. E quanto tempo você passou para estudar as coisas da Mercedes? Então, né, devido à pandemia, cursos a gente não está tendo presenciais, os cursos que a gente tem online, então sempre ali, procurando YouTube, videozinhos, a explicação de carro. Vídeo do Paulo Cruz. Vídeo do Paulo Cruz. Porque eu vou te falar, é um pepino você chegar pro cara e hoje o cliente, ele conhece muito, né? Ele já vai sabendo. Então ele pergunta só para ver se você muitas sabe. Vezes o cliente conta uma certa novidade, muitas vezes, né? Porque viu na Europa. Ainda mais quando vê que é uma mulher que vai falar, opa! Uma menina, gente, por que essa menina vai falar para mim que eu já não sei, né? Eu tenho que sabereta, menina. Né? É muito bacana. A gente vê a participação feminina, a gente tava falando, né? Cliente de vocês chega a quase 40%, né? Sim. Do público feminino, né? Como é importante, né? E os carros hoje, eles são muito pensados também para o público feminino, né? Sim. Eu lembro lá atrás, você ainda, acho que nem era nascida ainda, quando a gente começava a falar, os caras pensavam, puxa, a gente tem que pensar em carro para mulher. E era detalhezinho assim, ó, espelho, não me perdoe, não é só, a gente também gosta de se olhar no espelhinho, né? Porque tem, mas eu não olho no espelhinho, tem umas mulherzinhas que elas são bem fortes, né? Mas o espelho de cortesia ali no parasol. O carro não pode ter cantos vivos para não desfiar uma meia. Exato. Né? A pegada, o toque no volante, a espessura do volante, que a mão da mulher é menor, né? O ajuste do banco, da regulagem. Então, tudo deixa o carro mais confortável também para a mulher, porque são características diferentes. Fisiologicamente, né? O homem é mais bruto, essas patas de anta, e aí já dirige qualquer coisa. A mulher tem que ser um público mais... E aí esse refinamento do carro, todo mundo gosta, né? Porque é muito bacana. A gente fala que a mulher é detalhista, né? Muito. A gente tem um projeto da Mercedes, no mundo todo, chama She Mercedes. Uma determinada época do ano, a gente promove uma ação convidando nossas condutoras ou futuras condutoras, né? Que venham para a Estrela para conhecer um pouco das novidades e também ter a experiência no momento delas, né?
Então a Mercedes é uma preocupação gigante com o público feminino. Ela está muito estreitada com o público feminino, né? Tanto nos projetos quanto nas lideranças. A Mercedes como um todo, a Mercedes mundial, tem uma preocupação muito grande em fazer essa equiparação, né, das classes, assim, né, entre masculino e feminino. O menino ou a menina ou a pessoa que deseja um carro com uma grande autonomia vai para um AMG, um carro de corrida, né, que tem uma alta performance. Tem um carro para a mulher que quer um carro para a família, tem um carro que a mulher que quer um carro hatch. Então, porque a mulherada também gosta de correr, né? Também gosta de potência. É o que eu falo assim, a Sheila, que trabalha comigo, a minha esposa, que também é jornalista, a gente testa carro junto, vai nos eventos, ela tem uma percepção diferente da minha. Quando ela entra no carro, ela observa coisas que eu não observo. Mas ela também é antenada no desempenho, na tecnologia do câmbio, né? Por de tanto testar carro, a gente acaba tendo essa sinergia, né? Então, realmente é que você falou, não dá para simplificar nada, achar que a mulher só vai se importar com espelhinho e com porta-objetos, não é nada disso, né? Mas também tem que ter. Sim. Né? E que é importante pra gente também. Opa! Né? Com certeza. Com certeza. Pessoal, a gente está chegando aqui no final, preciso dar algumas outras notícias. A gente, hoje era para ter recebido aqui o Cleidson Lima. Semana passada teve aquele apagão, né? A gente ficou sem luz aqui. Mas o Cleidson, que ele está fazendo o Museu do Videogame ali no Norte Sul, não sei se vocês já viram. Que bacana. Uma exposição super interessante. Eu ia trazer ele aqui para ele falar da evolução dos games automotivos. Sim. E dessa tecnologia que está embarcada nos automóveis. Exato. Eu comecei a jogar Atari lá, quando aqueles River Raid, né, aquelas corridas, e como a gente evoluiu também. E hoje você pegar o carro de vocês, aquele tablet, não vou nem falar painel, naquele tablet gigante que fica ali na frente do motorista, parece até um videogame, né? Negócio. Ele remete tanta tecnologia, exatamente. Tudo controlado ali. Eu acho até que essa geração que joga mais, né? Que está mais antenada, tem mais facilidade de pilotar um carro desse do que um cara mais arcaico, mais velho. Mas é bem intuitivo. Essa é a grande questão. A Mercedes é muito clássica nesse sentido, é intuitivo. Não tem tantos botões, mas é intuitivo. Hoje um smartphone, você consegue fazer praticamente tudo através da tela do carro, né? E é bem legal isso, né, que você falou, o smartphone ele está dentro do carro, né? Sim. É muito mais fácil você atualizar o seu celular do que a sua central multimídia. Então, quando você atualiza seu celular, você já tem tudo lá dentro. Exato. Né? Então, é realmente muito bacana ter essa tecnologia. Eu queria agradecer também, né, o Minari falou aqui, vou até agora falar ao vivo é coisa, viu, Minari? Falou assim, Mercedes é minha paixão, Wilson Minari. Obrigado, né? hein, Minari. Wilson Minari é um dinossauro lá da Mercedes há muito tempo, né? Queria também falar mandar um grande abraço para o Mingo, lá de Corumbá. Né? A gente ontem teve o lançamento da expedição Alma Pantaneira, mais para frente eu vou falar disso aqui também. É uma expedição que ela vai cruzar o Pantanal lá de Porto Jofre, no Mato Grosso, até Corumbá. A gente vai a bordo de caminhonetes, caminhões, tem até o Unimog, né, que é da Mercedes, né? Tem 2 Unimogs que vão estar vindo aqui para participar, acho que são do interior de São Paulo. Olha que legal. Os entusiastas do Pantanal, né, que essa expedição ela tem esse objetivo, né, de ajudar o pantaneiro. O pantaneiro é o que a gente falou ontem. Para ele não falta dignidade, não falta alimentação, não falta força. Mas para o pantaneiro falta saúde. A gente tem um Pantanal que tem distâncias grandes. Ora está alagado, agora, quando não chove, os caminhos viram areião. E andar no areião, você sabe que não é fácil, né? Mas é areião com força. Parece que você está numa duna da praia, porque realmente os caminhos ficam difíceis. E essa expedição ela se propõe a fazer, a chegar nesses lugares, né? Então vai ser muito bacana. Disso tudo vai resultar um documentário, que a gente vai produzir um documentário padrão Discovery, eu falo, né? Que legal. É o meu padrão assim, de referência. Então a gente vai contar o que é o pantaneiro. E o pantaneiro que é um homem que está ficando em extinção. O pantaneiro raiz mesmo, né? Aquele pantaneiro que sai com o sol nascendo em cima do seu cavalo, tocando berrante, apartando o gado, né? Esse pantaneiro está ficando em extinção. Primeiro porque a pecuária está mudando e o boi está meio que saindo do Pantanal. Exato. A pecuária hoje ela é muito intensiva, muito tecnológica, e aquele boi do Pantanal está, infelizmente, acabando e colocando em risco. A gente fala assim, o índio, né? Gente, ninguém parou para pensar no pantaneiro também. O boi verde, né? Pois é. Então, se a gente não cuidar desse patrimônio que é o pantaneiro, e ele é realmente um patrimônio, e vocês já andaram pelo Pantanal. Se você estiver no Pantanal com um problema, meu carro atolou, enguiçou, eu estou com fome, eu quebrei o pé, qualquer coisa que seja, e você encontrar um pantaneiro, seu problema acabou. Verdade. Né? Porque o pantaneiro é aquele cara que, sim, ele vai te ajudar, né,
no CQC, custe o que custar. Né? Realmente é uma pessoa que ele se empenha em fazer isso. Então é muito bacana. Pessoal, fica com cuidado aí. Hoje tem anúncio de temporal. O pessoal falou até para ficar em casa. A gente é teimoso, tá aqui, né? Então, ó, cuidado aí. A gente viu a última vez que esse temporal passou por aqui, a árvore caiu, então não vai parar carro embaixo de árvore. Fica aí esperto aí, porque realmente, se vier o que o pessoal está prometendo, né? É importante que a gente tenha aí esses cuidados, tá bom? Queria agradecer, Robson, Larissa, muito obrigado, Paulo. Vocês. Vamos voltar aqui, já vamos combinar. Com certeza. Para falar também dessa coisa como a gente vai ter o lançamento do caminhão, vamos falar que a gente já... Fechou. Você mexe com o caminhão também? Não. Tem que aprender também, pô. Aí é parte, né? Mas até a nossa entrevista ela vai estar sabendo tudo dos caminhões. Afiado. Então tá bom, gente. Muito obrigado pela sua companhia. Privilégio ter vocês aqui conosco. Muito obrigado. Um dia super abençoado e a gente se vê. Obrigado, Robson. Um abraço. Obrigado. Valeu, Larissa. CBN Motors, com Paulo Cruz.